Amigos, nós vivemos numa época em que o homem busca sua própria afirmação pessoal num lugar bem diferente daquele que foi previsto por seu Criador. É mais ou menos como tentar fazer funcionar com água um carro que foi feito para trabalhar com gasolina. Esse conflito é muito marcado nesse tempo de Natal, onde muita gente se esquece do nascimento do Filho de Deus e procura uma alegria material nos presentes, nas festas, onde o comércio busca faturar aquilo que não conseguiu durante o ano, esquecendo-se do benefício incomensurável que representou para toda a humanidade a encarnação do próprio Filho de Deus. É comum nessa época aquela figura daquele homem gordo, sorridente, que alguns chamam de Papai Noel e outros em outros países chamam de Santa Claus, mas que sempre encontramos na porta dos estabelecimentos comerciais convidando para o consumismo. Essa ferramenta de marketing encontra sua origem no coração generoso de um homem que buscava acrescentar alegria material à felicidade do nascimento de Jesus, dando de presente aos necessitados pobres alguma coisa que ajudasse a eles a unir-se à alegria de toda a humanidade pelo nascimento do Salvador. Esse coração estava no peito do santo bispo de Mira, em Turquia, chamado São Nicolau. Nicolau era órfão de pais ricos e disse sim ao chamado de Deus para a vida religiosa, sendo ordenado sacerdote. Nessa época havia morrido o bispo da cidade de Mira e não conseguiam decidir quem seria o sucessor. Então o cabildo diocesano decidiu que a primeira pessoa, o primeiro sacerdote que entrasse na igreja no dia seguinte seria a pessoa eleita por Deus para ser o bispo de Mira. E na manhã seguinte, todos os cônegos estavam olhando para cada um que entrava, mas só entravam leigos. Entretanto, nesse momento, descia do seu cavalo um jovem sacerdote chamado Nicolau e entrava na igreja tranquilamente para fazer suas orações matutinas. Mal colocou os pés na porta e um estrepitoso aplauso tomou conta de toda a igreja. O Espírito Santo enviava um novo bispo para a cidade de Mira. O decano dos bispos comunicou a ele o acontecido. Depois de uma séria hesitação, Nicolau se deu conta de que era a vontade de Deus e recordou de Nossa Senhora, que disse ao anjo: "Faça-se em mim, segundo a tua palavra". Nicolau foi um bispo santo e muito bondoso, que marcou o mundo cristão por sua generosidade para com as pessoas mais necessitadas. As antigas lendas das crianças que recebiam presentes trazidos por São Nicolau nasceram na Alemanha, na Suíça, nos Países Baixos, onde eles esperavam, ansiosos, o que São Nicolau ia trazer por ocasião do Natal. Posteriormente, esse costume chegou à Holanda, e aí colocaram o nome de Sinterklaas, que deu origem ao nome Santa Claus, que se utiliza em alguns países do mundo. Foi por volta do ano 1863 que ele tomou essa figura de um gordo de barbas brancas que nós conhecemos atualmente. Isso foi por influência de um desenhista sueco chamado Thomas Nast. Na Inglaterra, aí por volta do século XIX, recebeu o nome de Papai Noel. Em 1931, a Coca-Cola encarregou o pintor Hampton Sumblon que remodelasse a figura de Santa Claus, Papai Noel, para fazê-lo mais comercial. Essa história que nasceu na santidade de São Nicolau, hoje é utilizada como estratégia de marketing. Isso desvirtua todo o sentido verdadeiro do Natal, transformando a celebração do nascimento de nosso Divino Redentor num período de vendas e de comércio. O verdadeiro sentido do Natal nasce do desígnio amoroso de Deus de salvar aos homens e unir a todos os homens cada vez mais com o seu Criador. E se pergunta, por que Deus quis fazer-se homem? Essa é uma pergunta antiga e que está por trás de toda uma história de amor e de bondade que resultou na nossa própria salvação. Depois do pecado de Adão e Eva, Deus havia prometido mandar o Salvador para a humanidade. E quase 4.000 anos depois, enquanto a Santíssima Virgem Maria meditava e rezava, apareceu para ela o anjo Gabriel e convidou para que ela seja a mãe do prometido Redentor. Humilde e obediente, Maria respondeu com voz celestial: "Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra."
Passaram-se 9 meses. Durante esses 9 meses, a Santíssima Virgem Maria levava em seu seio sagrado aquele que salvaria a humanidade do pecado de nossos primeiros pais. O novo Adão crescia no seio virginal de Maria, que era a nova Eva, para nascer e para dar a salvação a todos os homens. Diziam as profecias que o Messias Salvador nasceria em Belém, a cidade de Davi, mas Maria vivia em Nazaré e já estava próximo o dia do nascimento de seu filho. Nesse momento, um decreto do imperador romano determinou que todos os povos que estavam sob o seu domínio se inscrevessem na cidade de seus pais, para um censo de toda a população dominada. Maria, com seu esposo São José, eram da casa e da família de Davi, e por isso deviam ir a Belém para inscrever-se aí, conforme mandava o decreto do imperador. Na cidade de Belém, cheia de gente, todo mundo necessitando cumprir a determinação legal, a Sagrada Família não encontrou pousada. Uma simples gruta, onde se abrigavam os animais, foi o lugar eleito por Deus para o nascimento desse menino que nascia como um homem, mas que era ao mesmo tempo o próprio Filho de Deus. A noite caía sobre a cidade, silenciando tudo. Era inverno no hemisfério norte e se deve imaginar que fazia frio. Nossa Senhora sofria em saber que o seu próprio filho ia nascer naquela situação. Seu Filho Santíssimo, o próprio Criador do mundo, nasceria num lugar inóspito, sob o frio que penetrava por todas as partes. Porém ela tinha dito sim a Deus e continuava dizendo sim à vontade de Deus. Em um arroubamento de alegria, nasceu milagrosamente nosso Senhor Jesus Cristo, contemplado pelos olhos santos e maternais de Maria. São José, nesse momento, se ajoelhou para adorar ao Filho de Deus e para ser a primeira pessoa a prestar culto a Nossa Senhora, aquela mulher eleita para ser a mãe do próprio Deus. Chegaram nesse momento os pastores convidados pelos anjos, chegaram depois os reis magos, a quem Nossa Senhora apresentou o seu precioso filho. Todos estavam em atitude de adoração, porque reconheciam nesse pequeno menino o próprio Messias, anunciado pelos profetas. Pode haver um ser humano mais frágil que um menino, pode haver uma habitação mais simples que uma gruta e um berço mais precário que uma manjedoura. Sem embargo, nosso Senhor Jesus Cristo, esse menino que contemplamos deitado nas palhas, ia mudar completamente o rumo dos acontecimentos do mundo. Passaram-se os anos e o menino crescia e se fortalecia cheio de sabedoria e o Espírito Santo estava com ele. Nosso Senhor Jesus Cristo viveu 30 anos no silêncio de sua casa, preparando-se na oração, na meditação, no serviço humilde e dedicado, dando a todos o exemplo do cumprimento do dever. Chegada a hora, escolhida por Deus, ele foi ao deserto, fez jejum, foi tentado, foi até São João Batista para ser batizado e depois começou sua vida pública, cheia de milagres e de profunda pregação, fundando com os apóstolos sua igreja, que será sua presença entre os homens até o seu retorno final. Fiéis seguidores de seu mestre, os apóstolos se reuniram junto com Nossa Senhora depois da morte sangrenta de Cristo no Calvário. Unidos em oração, arrependidos de sua covardia, pediam em união a Nossa Senhora a vinda do prometido Espírito Santo, que chegou para eles no dia de Pentecostes, dando início, nesse momento, à pregação cristã em todo o mundo. Sabemos que a liturgia é uma atualização dos mistérios do Senhor. No Natal, não comemoramos simplesmente uma recordação do passado, mas somos convidados a viver hoje os acontecimentos desse sublime nascimento do Redentor. Não nas palhas da manjedoura, mas no interior de nossos corações. Amigos, abramos de par em par as portas de nossas almas para a Sagrada Família que bate e digamos sim a Jesus para que Ele nasça e habite nos nossos corações, frutificando em atos de amor, atos de dedicação à sua igreja, atos de apostolado, de sair de nossa pequenez para levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo para todo o mundo. Nós não nascemos para a mediocridade, não nascemos para estar metidos no charco do nosso próprio egoísmo. O homem foi criado por Deus para viver os grandes voos da santidade. Sabe, a gente pode explicar
nossa própria natureza humana, fazendo uma comparação com os seres inferiores a nós. Por exemplo, o sapo, animal de aspecto repugnante, que vive pegado na terra como se o mundo fosse o charco onde ele vive. O sapo pode representar ao homem medíocre, que vive só para o seu próprio egoísmo, que vive só para a sua existência, que seu pensamento não ultrapassa os limites do seu próprio gozo pessoal. O célebre escritor francês Ernest Hello assim caracteriza ao homem medíocre. Ao medíocre, diz Ernest Hello, lhe agradam os escritores que não dizem nem sim, nem não sobre nenhum tema, que nada afirmam. É um pouco amigo e um pouco inimigo de todas as coisas. Tem medo de se comprometer. É dócil frente a Marx e rebelde contra a igreja. O homem inteligente eleva a sua fronte para admirar e para adorar. O medíocre eleva a fronte para ridicularizar. Tudo para ele parece ridículo, tudo aquilo que está por cima dele. O infinito parece vazio. Por outro lado, temos a águia. A águia, louvada pela Escritura, pela qual é próprio ostentar suas garras, suas grandes asas, sua força e seu ímpeto, que simbolizam certas qualidades do próprio Deus. E por isso representam ao audaz evangelista São João, que eleva às alturas sem medo de ver as coisas com o olhar de Deus. A águia é símbolo do homem que tem sempre os seus olhos postos no seu ideal, na sua vocação, no seu amor a Deus. E por isso, ainda que seja ancião, será sempre jovem, porque encontra sempre um motivo para viver e um motivo para lutar. A razão iluminada pela fé nos indica que devemos cumprir com o dever de um amor inteiro a Deus, colocar-nos de pé e voar como a águia que se eleva das coisas da terra para as coisas do céu. São Luís Maria Grignani Montfort afirma que os servos de Deus são chamados a ser águias reais no meio de uma pandilha de corvos. Um batalhão de leões intrépidos entre tantas lebres tímidas. A águia em seu voo se alça com ousadia, não duvida, não toma precauções pequenas e mesquinhas e é semelhante à alma audaz, cujos altos valores morais e espirituais lhe levam a não medir esforços no serviço de Deus. Deus nos chama, amigos, à santidade, a dizer não a nós mesmos, a dizer não a nossas inclinações pessoais e naturais, a alçar alto nosso espírito com o olhar posto em Deus e dispostos a todo e qualquer sacrifício para fazer de nossas vidas um verdadeiro espelho de nossos modelos na terra, nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria. Que Deus esteja no coração de cada um de vocês e que Nossa Senhora os abençoe em todo momento. Salve Maria!